Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossa leitura do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem hoje em Atos capítulo 5, versículos 1 ao 3. E diz aqui: a perseguição e a dispersão dos cristãos. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em João, capítulo 15, versículos 18 ao 27 e capítulo 16, versículos 1 ao 6. E diz aqui: o preço do discipulado. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração
se encheu de tristeza. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Neste capítulo 15, nos versículos 18 ao 27, capítulo 16, versículos 1 ao 6, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, estava falando. Aqui eram as palavras dele, são as palavras dele, do Filho de Deus. E no capítulo 16, ao 6, versículos do 1 ao 6 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. E no capítulo 15, versículos 1, no capítulo 15, versículos 18 ao 20 diz: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. No versículo 21 do capítulo 15 do livro de João diz: Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. E nos versículos 22 ao 26 do capítulo 15 de João diz: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. O capítulo que lemos hoje do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dizia a perseguição e a dispersão dos cristãos. A perseguição e a dispersão dos cristãos. E o capítulo que lemos, e lemos 2 capítulos do livro de João, capítulo 15, versículos 18 ao 27 e capítulo 16, versículos 1 ao 6. E dizia
o preço do discipulado. Irmãos e irmãs, ser cristão, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, é a melhor escolha que se pode fazer na vida. Portanto, que possamos ler a palavra e tê-la como a palavra do Senhor Deus e tê-la como motivação para não desistir de seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque independente do momento, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre irá olhar por cada um de nós. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora na oração que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos refletir sobre a palavra de hoje, que possamos refletir sobre ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, sobre ser cristão, sobre o quanto devemos persistir independente das dificuldades, sobre o quanto o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos amou e nos ama, o quanto o Senhor Deus Pai nos amou e nos ama, o quanto o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre amará cada um de nós, o quanto Ele nos ama todos os dias de nossas vidas. Que possamos refletir sobre a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus por cada um de nós, e que possamos refletir sobre o quanto é importante persistir no caminho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para que possamos ter a chance de ter salvação e vida eterna em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, e até mais, se for da vontade do Senhor Deus.